Olá para todos que nos ouvem, nos assistem. Eu sou o Jeff Ottoni, o novo host da temporada do Engcast. É um prazer estar aqui, é um prazer ter os nossos convidados aqui, conhecê-los pessoalmente, depois dessa pandemia, é claro, né? Presencial, o Caruso e o Farina, duas faixas pretas aqui, duas feras. Falar em faixa preta, eu posso falar em quantos Dan? 10º Dan, 5º Dan, porque é acima da faixa preta essas feras aqui. E, teoricamente, aqui, só para dar um resumo do que a gente vai falar aqui, a gente vai falar, é claro, da linguagem Go, né? E a gente vai falar um overview, vou fazer um resumo da pauta, então a gente vai ter um overview da linguagem Go. A gente vai falar um pouquinho da contribuição do Go nesse ecossistema que a gente está vivendo. A gente vai falar um pouquinho de concorrência em Go, falar de Go e não falar de concorrência. E nós temos aqui o nosso famigerado Generics, né? Que é a versão 1.18. Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho disso, falar um pouquinho das notas de lançamento aí do Go 1.18. Então vamos lá, vamos começar. Nós estamos com as duas feras, eu gostaria que vocês pudessem fazer uma breve apresentação pra gente, o Caruso, o Farina, né? Pode começar, pode ficar à vontade, fica livre, fica tranquilo. Quem tá nervoso sou eu, só para deixar claro aí. Eu também tô um pouco. Meu nome é André, eu trabalho com tecnologia desde 2001. Nos últimos 3, 4 anos aí focando em Golang. E eu gostei muito da linguagem e por isso aí eu decidi focar nela. Maravilha, desde 2001? Desde 2001 você começou a trabalhar? 2011. 2011. Legal. Legal. Eu sou o Caruso, eu tô desde 2014 mais ou menos em contato com o Go. Inclusive, boa parte da minha experiência é com Go, então vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem que todo mundo ama. Eu diria que é mais que linguagem, não... É puxar demais, Com né, certeza. Jeff? Isso é ferramenta, isso é amor, né? O ecossistema inteiro. É o ecossistema inteiro. Entendi. Mas então vamos lá. Então vamos na nossa primeira pergunta. Antes da gente começar qualquer coisa, vamos fazer um pequeno overview da linguagem, né? Só para os nossos ouvintes e quem está assistindo entender um pouquinho aí o que seria a linguagem Go, né? O que tem nessa linguagem que chama tanta atenção. Sim. Go foi uma linguagem, não vou entrar em datas e pessoas, mas... 2009 iniciou tudo. A gente sabe que em 2007 os caras já começaram a brincar. Já estavam ali dentro da Google brincando. Só para dar uma força ali. E a ideia é realmente trazer uma nova tecnologia para um cenário atual, né, de tecnologia, porque as linguagens até então eram muito antigas, não estavam tão adaptadas e preparadas para esse novo cenário multicore, para esse novo cenário de escala que os times vem precisando com o tempo. Vivenciando com o tempo. Fantástico. Então ela chegou meio que com os 2 pés no peito, dizendo, deixa comigo. Mas quem fala isso sou eu, não? Jogo os 2 pés no peito do caboclo, assim, uma coisa assim? Sim. Entendi. Então ela veio muito forte, principalmente com velocidade de build, com cross-compatibilidade entre sistemas operacionais e principalmente com as nossas queridas rotinas, né? A nossa concorrência. Então a concorrência é meio que a palavra-chave quando a gente fala em Go. Fantástico. Ele falou uma coisa ali importante, porque é build. Será que os nossos ouvintes vão entender quando ele falou build? Porque a maioria das linguagens são interpretadas. E se quem estiver ouvindo é interpretado, ele não vai entender o build ali do nosso Caruso. Quer explicar um pouquinho, Farina, ali, antes de você fazer o overview? O build, assim, resumindo, basicamente vai gerar um binário ali para você. Então vai pegar todas as suas dependências, todas as suas bibliotecas e vai gerar um binário para esse programa que você vai construir. Mas se fosse para resumir aí o Go, eu gosto de sempre de falar dos criadores. O Robbie Pike, Ken Thompson e o Chrisman. Esse Thompson é cabuloso. Não, se você olhar o wiki do Thompson é um livro, né? O Wikipedia dele é um livro. O cara ele e o Robbie Pike não são desse planeta, não. É de outro planeta. Os caras vieram de outro coisa, universo, né? aí. Esse esquema aí de multiversos e tal. Eu acho que ele está em algum multiverso e caiu no nosso de paraquedas. Exatamente. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um novo compilador aqui do C, porque não está muito... Entendi. E é incrível isso, porque eles... Internamente, eles estavam os 3 no Google, trabalhando no Google, e eles discutiram praticamente a linguagem do zero ali. E aí, para resolver os problemas específicos de um provedor cloud, né, no caso aí de um Google, eles acabaram criando essa linguagem. Que é o Go. Resolvendo o problema do Google e ajudando toda a comunidade, de certa forma, a entender esse contexto. Fantástico, maravilha.
A próxima pergunta seria exatamente quais cenários, né, o Go propunha resolver no seu melhor, como se diz assim, né, onde que ele poderia ser aplicado na sua magnitude, né, ou seja, onde que ele é melhor aplicado, né. Vou dar um exemplo bobo, né, então eu vou fazer um aplicativo para o celular, eu poderia usar Go? Tipo, poderia, mas é indicado, né, ou seja, quais são os cenários que o Go se aplicaria, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho dessa tecnologia que ele acabou de falar que é meio alienígena, porque os Sim. caras que criaram é meio alienígena, né? É uma Inclusive- coisa alienígena. Inclusive, a gente estava conversando lá fora que o Rob Pike se aposentou. É até meio assustador você pensar que uma máquina consegue se aposentar, né? Boa, essa é Mas, excepcional. Né? mas como a gente comentou, o Go ele dá para você usar em qualquer contexto, óbvio. Você tem que saber onde você quer aplicar, mas ele veio muito forte nessa parte de ferramental. Então, ganhou muito nome quando entrou junto com o Docker, né? Então, quando veio o Docker escrito na linguagem Go, ele começou a ganhar muita força. Mas Go, desde uma pequena API, ali, um back-end de uma pequena API até um sistema operacional inteiro, você consegue desenvolver utilizando o Go de uma forma relativamente simples. Indo para essa parte, assim, o pessoal chama bastante da linguagem do cloud. E aí casou, porque o problema que eles estavam resolvendo ali internamente no Google casou com isso de você resolver problemas de integrações de sistemas. E aí, como que você faz para resolver um problema de integração? Você cria uma API. E aí, o Golang, para você criar APIs, microserviços, essa ideia de cloud, cloud native, aplicações leves, aplicações que startam rápido, aplicações que consomem poucos recursos computacionais e tudo mais, ele casou. Então, o pessoal começou a adoção maciça, né, nessa para resolver esses problemas de cloud. Não, fantástico, né? Fantástico. Aproveitando essa deixa e para só sintonizar um pouquinho melhor quem está ouvindo e quem está assistindo, a gente entendeu que Go é uma linguagem que quebrou os paradigmas, pelo que o Caruso colocou, pelo que o Farina colocou. É uma linguagem que se completa ali no mundo do cloud, ajudou a resolver problemas das big companies e de repente estourou para os humanos, né, no mundo, né, real, né, ou seja, os caras estão num outro patamar. A gente também entendeu que a linguagem é meio alienígena, porque os caras também vieram de um multiverso, é isso que eu estou entendendo. Exato. E agora vem a pergunta, como é que é a spec dessa Lang, né? Como é que é a retrocompatibilidade? Porque a gente tem no Python, no Java, no PHP, e é uma briga toda vez que sai uma versão, a gente tem que fazer replace no código, enfim, a gente sabe a dor, o sofrimento que é. Então, como é que é em Go isso? Até mesmo quando a versão 1 saiu do Go, eles lançaram um paper, um documento, que inclusive está disponível até hoje. Eles vão incrementando esse documento, onde eles garantem a segurança, né, de não conflitante ali entre pacotes, entre atualizações da linguagem. É o que a gente conhece de deprecated. Eles não... O inglês tem que gastar o inglês. Né? É isso? É isso? Deprecated. Deprecated. Obrigado, Fábio. Deprecated. Era isso que a gente conhece nas outras links, que a gente fica horas, dias, semanas tentando entender. Obrigado, cara. Só para entender. Como o processo de evolução também ele é bem documentado, a gente tem ali até uma separação em questão de pacotes, nomes de pacotes. A gente tem o pacote X, que é o pacote experimental. Então, se você estiver utilizando algo daquele pacote experimental, você tem que estar ciente de que ele pode ou não entrar na Lang. Então, o processo de evolução e desenvolvimento da linguagem é muito bem feito e muito bem... A evolução dele é muito boa para o desenvolvedor não ficar perdido, tendo que ficar horas e horas procurando se aquilo foi deprecado ou não, se aquilo vai entrar ou não, né? Então isso é muito legal. Eu também tenho um sentimento muito positivo nessa parte do Go, né? Primeiro que eles ficam anos, né, discutindo se vai entrar ou não, né? Você acompanha aqueles issues na internet, não? Até uma parte sim, depois então começa a ficar... Viciado em Go, hein? Você é viciado, vamos dizer que é um golfer viciado, com né? certeza. Farina, você tem alguma coisa para complementar? Quando ele falou de spec... Então, porque esse problema em específico, né, de especificação e de ter uma versão estável ali e não mudar muito, inclusive foi um dos problemas internos ali, quando foi criada a linguagem. Porque tinha muito código C++ lá dentro
E aí, quando você... uma lib nova ali, você praticamente tem que alterar muita coisa para rebuildar seu código, refazer seu código. Então, eles tiveram um carinho especial também nessa questão de manter uma linha, né, de quando a linguagem vai ficar boa e quando você quer adicionar novas funcionalidades, não quebrar o que já existe. Então eles tiveram tem isso. ainda, né? Fantástico esse isso. carinho. Fantástico. Você veio de outras línguas, né, Farina? Assim, só para complementar. Assim. Então, você sofreu muito? Essa seria a pergunta, né? Houve um sofrimento? Eu sofri, eu sei que o tanto que eu sofri. Mas tem esse sofrimento? Na hora que você pega o gol, você tem esse sentimento de caramba, que leveza. Entregando a idade, né, que eu já tinha falado. Não precisa. Só pra gente... Eu comecei com Clipper, então... O negócio Caraca, é uma lei feita em C. Eu queria ter programado em Clipper, mas eu não sou dessa geração. Clipper, aí depois eu fui pro Python. O Python ele é muito problemático nisso, né? De uma versão 2 para 3, você tem que... Então, o Java também, quando eles lançam uma versão, eles até têm uma retrocompatibilidade, mas muitas APIs quebram. Então, foi um pouco sofrido, sim. E aí, como é uma linguagem, assim, é uma linguagem nova. O Golang... já veio para resolver esses problemas. Ele já veio e já veio com um conjunto ali de APIs também, já com uma ideia mais... Um arsenal, né, para resolver esses problemas. Né? Fantástico, fantástico. A gente poderia entrar agora um pouco do que seria esse lançamento aí da nova versão Go, que é 1.18, que está todo mundo burburinho na internet, falou durante anos sobre isso. E eu vi pelo próprio pessoal do Go, né, enfim, no próprio site do Go, que eles estavam já preparando isso há décadas. Ou seja, o lançamento que nós tivemos agora, 15 de março, que foi há uns dias atrás, os caras já estavam pensando e fazendo isso há décadas. E as discussões da internet ficaram bem afloradas, né? E tem de tudo, né, na comunidade. Enfim, tem os mais radicais, tem os mais amenos, tem outros que não levam para o lado do sentimento, que usa como ferramenta, tanto faz, tanto fez, e tem os mais, né, fervorosos aí e tal. Você estaria em qual, Caruso, desse sentimento? Só não precisa ser tão... Né, só... Não, eu acho que eu tô no que tá aceitando melhorias na linguagem. Legal. O Farina... eu vou fazer o contraponto, então. Você não... Eu não gostei. Não gostou. É um tiro no pé que o pessoal fala. Aí tem uns que respondem tipo, cara, você tem 2 pés. Você tirou um, tem o outro ainda. Com certeza. Entendi. Então, quais seriam os pontos mais importantes da atualização do 1.18? Que pareceu que é só genérico, mas não é. Quais são os pontos mais importantes? Que eu vi que a maior release, né? A maior release até já, agora. exatamente. Então tem muita coisa aí. O primeiro é, claro, o Generics. Depois tem o teste Fuzz. Tem a melhoria de, acho que é 20% de performance em processador ARM 64. Exatamente. Quem usa Mac aí vai gostar. Tá porra. E o Workspaces, né? Para módulos, para você trabalhar ali melhor com módulos. Fantástico, fantástico. Tem também o TLS, né? Também tem o TLS. Tem bastante coisa. Tem muita coisa, muita coisa. Se a gente for olhar cada detalhezinho, a gente fica aqui. São só os pontos mais importantes, Sim. porque senão a gente não vai conseguir sair daqui hoje. Não, se a gente já falou os mais importantes, agora vamos lá. Antes de falar de generics em Go, o que seria generics? No contexto da tecnologia. O que é utilizado aonde? Como é que a gente faz esse cara funcionar? Para que existe esse cara? Não. Generics, se você for abstrair um pouco antes de falar do lado tecnológico, só em termos técnicos, é uma forma que você tem de não criar réplicas de código que fazem uma mesma operação. Então, vamos pensar num supermercado, num operador de supermercado que precisa guardar itens nas gôndolas. Independente se ele estiver guardando um shampoo ou um pacote de arroz ou alguma coisa, as ações são as mesmas. Então, você tem ali o ato de abrir a caixa, fazer a contagem e colocar na gôndola. Então, você só precisaria colocar um identificador, ou seja, o que você está fazendo, em cima do que você está agindo, e a operação em si seria a mesma. Então, no caso, o Generic ele traz essa facilidade para o código, um jeito de você criar menos código e conseguir ali um dinamismo no seu desenvolvimento. Entendi, o Generics dele ficou bem genérico, né? Tem alguma coisa a acrescentar, Farina? Não, acho que descendo um pouco o nível aí, até o que o Rob Pike colocou não sei se é essa a tradução correta, mas é polimorfismo parametrizável.
Perfeito, né? Porque é exatamente são Sim. parâmetros, né? Fantástico, fantástico. Agora que nós sabemos que é genérico, o que, que o Go colaborou, o que colaborou, não sei se é a palavra, mas sim, colaborou para a comunidade. Mas como é que é o Generics em Go especificamente, né? Como é que ele comporta lá? Ele é parecido com Generics em Java, em C++? Como é que ficou isso no Go? Só para os nossos ouvintes e quem está assistindo ter uma noção, uma visão. Sim, teve bastante. A linguagem em si, né? Ela tem bastante. A estrutura dela é baseada em C++, em Java, em outras linguagens, tem um pouco de Python. Então, a linguagem em si já traz isso, e com Generics também veio isso. É meio que uma junção aí de várias ideias para tentar transformar em uma coisa simples. Mas como eu vou ser o do contra, eu vou falar que não ficou simples. Não ficou? Não. Não ficou simples. Não. Caruso, que você dizer, o cara que tem um sentimento mais Aberto, né? mais aberto, né? Sim. Eu não sei nem o nome que dá, mas tudo bem. Mas sim, nesse ponto eu tenho que concordar com o Farina, Ficou que complexo. sim, ele vai um pouco contra a premissa inicial do Go, que era ser simples. Então eles estão começando a colocar certos aspectos na linguagem que vai dificultar, principalmente para quem começar hoje. Sim, Com o Go vai ter um peso maior ali para conseguir entender e conseguir começar a rampar na linguagem. Entendi. E tem algum ponto específico do Generics que vocês não gostaram? Ficou muito complexo? Foi na declaração? Em que momento ali? Não, na verdade, pelo menos para mim, a declaração ela é muito próxima de outras linguagens. Então, você consegue ali fazer um deparo. É muito mais porque quebra aquele fluxo de código que a gente está acostumado a fazer em Go, a forma que a gente começou a ter que pensar para desenvolver. Então... Go danado. Go quebrando paradigmas dele mesmo, né? Porque até ele estava quebrando os paradigmas das outras línguas. Entendi. Mas o genérico, no ver dos senhores, foi mais benéfico ou foi menos benéfico? Polêmica. Bem polêmico. Bem polêmico. Então tá, então já de polêmica, já sei a opinião de Farina. Já vou falar que... Sim, mas... Eu acho que deveria... Mas aí também... eu não vou discutir com os caras lá, né? É porque o Rob Park também ajudou, tá? Só para lembrar que o pai que estava lá e o Thompson estava lá também. Ele botou a bola no chão, né? Eu acho que não. Quem estava mesmo é o Russ, né? O Russ não, então, tá mais ativo. Porque o pessoal já estava implementando e já estava mudando as bibliotecas do core, reimplementando em Generics. Aí o Rob Park foi lá, colocou a bola no chão lá no GitHub e falou, ó, vamos com calma. Entendi. Coloca primeiro no pacote X, né? Que foi falado que é o pacote experimental. Vamos testar primeiro, calma. Entendi. Vamos sair correndo. É o que eles falaram na release, né? Com certeza. Galera, vamos testar, porque a massa de teste nossa foi muito pequena, vamos, né? Fantástico, fantástico. Pé no chão, né? Pé no chão. Pé no chão. Então o genérico, de certa forma, tem um lado positivo também, e também tem seu lado um pouco negativo aí pela comunidade, até pela dificuldade, etc. Mas, de certa forma, a gente tem o fuzzy também, que está nas notas, né, que é o teste fuzzy. Eu acredito que a suíte de teste do Go também ficou fantástica. É mais um paradigma quebrado, né? Que antes a gente tem que usar um monte de biblioteca em outras línguas, vira uma confusão e acaba você nem querendo testar, não, porque é muito mais complexo você montar do que fazer realmente o teste. E aí o Go trouxe o teste fuzzy. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso, só para... Então, basicamente o que o teste aí fuzzy é uma técnica, né, de teste, que ela vai inserir parâmetros ali, parâmetros inválidos, parâmetros randômicos, parâmetros inesperados, vai inserir no seu teste ali para tentar quebrar o seu código. Aleatório. Aleatório. E aí o Golang veio com essa funcionalidade agora que ele vai automaticamente gerar esses inputs para você fazer o seu teste. E aí tem uns parâmetros ali que você fala, eu quero rodar por tanto tempo isso para ver se vai quebrar o seu código. Então isso vai ajudar muito, porque normalmente o que a gente fazia até agora? A gente criava uma tabela, né, uma struct ali que é meio uma tabela, e o parâmetro que você gostaria que a função de teste retornasse, e o parâmetro correto, né? E aí o parâmetro que a função vai retornar. E aí a gente fazia um loop ali, nessa tabela, e ia comparando, ia chamando a função e comparar o que veio com o que é esperado. E aí com o fuzz a gente vai conseguir gerar inputs ali, esses inputs automaticamente.
Doido, hein, cara? Ficou bom, Vai hein? facilitar. Ficou bom, hein, Caruso? Curti isso aí. Vai É facilitar. aleatório, hein? Ficou doido, ficou bom, hein? E a suíte de teste cada vez mais robusta, Mais né? robusta. Menos dependente de outros... Nativo, né, Sim, Caruso? Nativo. com certeza. Ego danado, viu? Eu sou suspeito em falar. Mas só pra gente poder... Só um pouquinho. Só pra gente poder fechar aqui agora, seria a nossa última pergunta, sobre o mercado de trabalho, né? O que o golfer... Golfer, ele ainda não é golfer, mas o possível golfer, né, poderia fazer para entrar no mercado de trabalho? Quais são os caminhos, né? O que ele tem que fazer? A gente sabe que ele tem que estudar muito, isso é fato, né? Sem estudo a gente não consegue muita coisa, complica. Então, quais são os caminhos que ele deveria fazer? Acho que Na opinião sua, sim. tá? Eu Como acho que experiência profissional. na introdução ao Go é muito... Como a linguagem ela é simples, eu acho que todo o ecossistema criado em volta dela também é simples. Então, a própria linguagem, a própria documentação, ela já te dá o primeiro passo ali muito mastigado para você conseguir entender. E aí depois de fato, entrar em discussões um pouco mais pesadas e começar a procurar ali sua primeira experiência para ter esse contato de mercado com a linguagem e ir evoluindo através de discussões, de fóruns, de issues, enfim. Pode ser grupos do Telegram, Grupos Discord. do Telegram, boa, Discord tem Slack, vários. Sim. Boa. E aí, Farina? Fora essa parte, eu acho que eu complementaria com conceitos de ciência da computação mesmo. Porque no Golang Fantástico. você vai ver ponteiro ali, e se você vê o ponteiro, você pode ficar Desistir com da medo e linguagem. desistir da linguagem. Mas você tendo essa base Sólida. sólida, você vai gostar muito. Você vai... Quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, a primeira premissa é estudar, ter uma base sólida, se for possível, certeza. é bem-vinda, né? Sim. Da computação, Da né? computação. Sempre é bem-vindo a matemática, né? Sim. Entendi, perfeito. Porque vai facilitar em tudo na computação, né? Entendi, fantástico. Chegamos aí no final das perguntas, a gente vai agora para o nosso, que a gente chama de Na Prática, né? Que seria aí o nosso quadro Na Prática. E o nosso quadro Na Prática é mostrar um problema que vocês tiveram profissionalmente, na empresa ou não, ou antes, utilizando o Go, né? E quais foram os benefícios da utilização desse nosso coleguinha. Simples assim. Bom, começando, eu tive problema ali com Java, clássico ali, para aplicações cloud. Clássico, o Java clássico. O Java Não, eu não quero favorizar, né? Não quero falar nada. Agora já tem o Quarkus ali que eles estão tentando resolver esse problema. Porque qual é o problema? Você vai implementar microserviços em Java. E Java tem a JVM ali, que ela vai subir recursos e ela vai exigir muito recurso para startar, recurso de memória, de processador e tudo mais. Só um segundinho, só para completar para os nossos ouvintes, talvez não tenham entendido. Quarkus é um nome bonito. Quarkus. É um framework. Quarkus. Exatamente. Só fala um pouquinho dele, só para quem estiver Então, ouvindo. é justamente para resolver esse problema. O pessoal viu que para você criar, sei lá, vamos supor que você tenha que criar 10 microserviços. Você vai reservar 1 GB de memória e um core para cada um. Isso aí vai, conforme for crescendo o seu ecossistema de microserviços, vai ficar sustentável. Então, a ideia desse framework é você ter uma JVM ali enxuta para você conseguir subir rápido esse serviço e consumir menos recursos. Só que o Golang já foi pensado nisso. Ele saiu pensando nisso. Então, de partida, você já tem isso com o Golang. Já tem no Golang. Entendi. E aí, para resolver esse problema, a gente optou usar o Golang mesmo. Ele é efêmero já por natureza. Ele já vem... porque ele foi para resolver esse tipo de problema. Até é injusto a gente tentar comparar. Por isso que eu estou até evitando comparar com outra Lang, porque eu acho que realmente... Foi fantástico, perfeito. Caruso, você quer complementar aí com sua experiência? Para um cenário menos caotista, menos denso. É um cenário mais de começo mesmo, que é quando você não tem um cenário tão... já rodando com tecnologias antigas, ou às vezes pouco performáticas. Foi uma experiência de participar do processo de criação de um produto que roda hoje com escala para muitas pessoas e muitos serviços, já criado em Go. A facilidade e a tranquilidade que é você começar já a desenvolver com isso, o processo é muito mais leve. Muito mais leve, gostei da palavra, Farina. Não é tão doloroso. Não é doloroso. Muito mais leve. E até mesmo o processo de
voltando ao que a gente comentou anteriormente, o processo de onboarding de pessoas que muitas vezes não tiveram contato com a linguagem é muito mais fácil. Então, muito mais uma pessoa em 1, 2 meses já está contribuindo. Fantástico. Muito fácil. Eu poderia dizer que a Google acertou nessa linguagem para esse cenário específico. Essa quebra de paradigmas que você sempre usou, fala, aqui, como eu vim de outras linguagens, a que mais me afetou e a que mais foi difícil de entender foi essa ideia de você ter um código simples e não utilizar tantas dependências, frameworks. Exatamente. Usar bibliotecas ali mais simples e ter um código mais explícito. Mais explícito. Esse é um ponto importantíssimo. Aí entra os erros do Go, que é explícito. E muita gente briga por isso. Fala, o que é isso? Rapaz, tão simples. Tão simples, né? Parece tão complexo para eles, né? Isso, impressionante. Usando esses frameworks de linguagens que eu já trabalhei, você, para debugar ali no final das contas, você tem que aprender o framework, na verdade. Não é a linguagem. Então você usa ali anotações, ali no caso do Java, não sei o quê, você vai ter que consultar o código do framework e não da linguagem. E no dia que precisar da linguagem fazer uma alteração específica, esse profissional não vai conseguir. Essa que é a real. Você tem que contratar um profissional específico para da framework. linguagem. Entendi. Para framework. Isso aconteceu durante décadas, né? Durante décadas. Hoje a gente consegue pegar o Go e desenvolver na lib nativa do Go sem usar o framework, no standard padrão, enfim. Fantástico, Farina. Bem lembrado, bem colocado, hein, Caruso? Esse Farina é danado, hein? Eu acho que chegamos aqui no outro ponto. O próximo quadro é Dica Tech, muito simples, né? Eu acho que eu acredito até quais filmes e séries que vocês vão falar, tô brincando, é brincadeira. Então a Dica Tech é filme, né? Uma série, filme e livro, né? Um canal do YouTube que a galera pode, né, aprender Go, enfim. Mas a série pode ser relacionada, não precisa ser... Né? Acho que seriam só 2 meses até para quem está começando. Tem o Golang Dojo, que é um canal no YouTube que eles trazem de uma forma bem dinâmica o Go. E também, para quem quiser entender enquanto aprende Go, se já tiver uma noção básica, tem o Escrevendo Compiladores ou Interpretadores com Go, do Thorsten Ball, que ele é muito bom. Bem lembrado, o livro, hein, no caso, e ele é bem didático para você conseguir entender também por trás como as coisas funcionam. Muito bom isso, hein, Farina? Tem um canal no YouTube também, eu não sei se eu vou falar certo, desculpa se eu errar, não, sem problema. Da Ellen Corbs. É isso mesmo. Que tá todo em português, em português, é uma série completa, e lá tem a questão que a gente falou das bases da ciência da computação ali, então para mim assim um dos melhores. É um dos melhores, em português disparado o melhor. Fantástico. E algum filme, alguma série? A série? A série eu vou falar aqui uma que é pouco conhecida, mas é muito boa, que é How to Under Catch Fire. Gastando inglês aí de novo. Ela tá em qual dos streams hoje? Ixi, eu nem sei mais, porque faz tanto tempo que eu assisti, ela tava no Prime. Mas eu não sei qual mais agora então ela acho tá. que eu sei qual que é que ela falou. Ela fala ali do início, né, do Vale do Silício ali, da criação dos inícios das startups. Então é muito, muito interessante. Muito bom, show de bola. Também assino embaixo dessa série que é fantástica, né? A não ser que a gente bata na tecla também de Mr. Robot, essas séries que estão trazendo tecnologia sempre em pauta. Pode ser um filme também, pô. Pode ser o Matrix, não. Não, Matrix é um pouquinho mais Rob Pike. Eu acho que o Matrix está mais para inteligência artificial. A inteligência acho que vai entrar modal, a parada toda, entendi. Não, fantástico, eu acho que aqui fechou. Primeiramente, agradecer os convidados, obrigado pela presença, Caruso. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente, presencial. Eu já trabalho com o Farina já tem um bom tempo, né? O Farina é um Wenger, né? Sim. E o Jeff também é um Wenger. Já tem quanto tempo? Não fala não, acho que já tem pouco tempo. A gente conheceu agora presencial, bacana, fantástico. Foi um prazer estar aqui com vocês, um papo muito sadio. Gostei da sinceridade do Farina, um tiro no pé. Gostei da sinceridade do Caruso, esse Caruso é danado. E a gente vai chegando aqui no final da apresentação, a gente não pode esquecer das vagas que nós temos lá no engdb.com.br, seja um Enger, né? Muita vaga disponível e, cara, não perde tempo, entra no site. Gostaria que vocês fizessem uma breve, né, para a gente poder finalizar, falar um pouquinho, né, e agradecer. Enfim, pode falar, Caruso, o Farina, fica à vontade. Agradecer o convite para poder falar do Go e principalmente da atualização, que é, querendo ou não, um marco na linguagem.
e poder contribuir mais um pouquinho para esse ecossistema do Go. Com certeza, com certeza. Valeu aí, obrigado. Prazer conhecer você pessoalmente também. A gente só por videoconferência, né? Então. Não, com certeza. O prazer foi meu, cara. Que é isso. Conversando agora. Pessoalmente é outro nível. Outra coisa. Demorou. A gente vai marcar umas aí, pode deixar. Eu tô lá em Belo Horizonte, mas a gente chega aqui rapidão. Obrigado. A gente está chegando no final de mais um episódio. Eu gostaria de relembrar. Entrar no site das vagas, engdb.com.br, seja um Enger, não perca tempo, muita vaga disponível, sempre está tendo. Foi um prazer, agradeço todo mundo e obrigado. Valeu, até a próxima.